Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. O nome do nosso convidado de hoje é Uno, exatamente igual aquele carrinho da Fiat. E também, da mesma forma como o carrinho da Fiat, a vocação dele é servir a população. O convidado de hoje do Trip FM dessa semana é o médico e designer Uno Vulpo. Um cara que decidiu meter o bisturi onde quase ninguém quer tocar. Com sexo, drogas principalmente, substâncias alteradoras de estado, álcool, alcoolismo e principalmente combater a desinformação. Educador sexual e especialista em redução de danos, o Uno ficou conhecido nas redes sociais ao falar sem nenhum traço de moralismo e sem nenhuma firula também, com quem quer virar à noite, misturar substâncias, experimentar o próprio corpo e ainda assim sair vivo, física e emocionalmente. O Uno vai muito além daquela história do se beber não dirija, né? Ele fala de prazer, consentimento, de química, de risco, de ciência, de autocuidado e também de responsabilidade, sempre com uma linguagem direta, bem-humorada e também visualmente afiada para quem acompanha ele, por exemplo, no Instagram ou no TikTok. Criador da plataforma Senta, ele junta medicina e design para transformar a comunicação em ferramenta de saúde pública, de saúde coletiva e de saúde individual. Nas redes ele sobrevive falando de bagunça, de sexualidade livre, de drogas, do efeito nefasto de algumas drogas e da possibilidade de utilização recreativa de outras. Na prática, ele trabalha para que as pessoas tenham informação suficiente para fazer as suas escolhas de forma consciente. Num país que ainda lamentavelmente prefere o silêncio ao debate, o Uno Vulpo escolheu falar, e falar alto. Hoje no Trip FM a gente senta com Uno Vulpo. Uno, bom prazer te conhecer, cara. Assim, eu tava falando com você aqui antes da gente começar a gravar, né? O quanto a gente tem observado com muita atenção, com muita curiosidade, com muita admiração o teu trabalho, né, cara? Tem uma coisa de quebrar a lógica vigente, né? Que é uma lógica meio hipócrita, meio equivocada, né? De fingir que certos assuntos não existem, né? A gente lida com isso há muitos anos aqui na Trip, tentando falar de assuntos, às vezes que não são nem tão polêmicos, mas que são tabus. A morte, por exemplo, é um assunto sobre o qual a gente fala muito aqui no programa, né? Já fizemos especiais e várias, dezenas de programas sobre a morte, que é um assunto que, por incrível que pareça, ainda é tabu, né? Mas você vai em pontos ainda talvez mais difíceis para essa sociedade onde a gente está inserido, né? Você mistura medicina com bagunça, com sexo, com drogas, né? Mas falando sempre com uma preocupação muito evidente de clarear, né? De jogar luz, de iluminar esses assuntos para que as pessoas tenham informação, né? Saiam dessa treva, né? Então é muito legal estar com você e poder te conhecer um pouco melhor. E eu queria começar te pedindo, cara, para fazer um resumo assim da tua história, no sentido de ir lá para trás, sabe? Da tua infância, da tua família de origem. Você me contar um pouquinho do lar onde você nasceu, né? Do teu entorno. Conta para mim aí onde é que era, né? Geograficamente. Cara, então, eu venho da típica família mineira, né? Então, a típica família conservadora mineira, falsa moralista. Então, inclusive a minha primeira interação com sexo foi aos 8 anos ali, quando eu, sem querer, peguei uma fita da Xuxa e era uma fita pornô. E aí, a minha família sempre foi muito conservadora, extremamente difícil falar de qualquer assunto, assuntos espinhosos, ácidos com a minha família de uma forma geral. Então eu sempre tive a obrigação e meio que a necessidade de procurar por minha conta. Só que ao mesmo tempo, por ser de uma família conservadora, eu administrei isso da forma esperada por eles, que era me tornar também alguém conservador. Então fui um jovem muito conservador, fui um adolescente muito conservador. Mas um jovem adolescente conservador, então, que não usava droga, que não transava, nunca tinha tido uma namorada, um namorado, né, nada. Mas, ao mesmo tempo, por algum motivo, eu já questionei isso até a minha astróloga. As pessoas sempre se sentiram muito à vontade para falar comigo e me contar coisas, me confidenciar coisas. E aí, bom,
por brigas com meus pais e afins, acabei fugindo de casa ali por volta dos 16, e comecei a trabalhar como designer gráfico, de aquela coisa do sobrinho do cara da gráfica, e fazia uns trabalhos aqui e ali. Minha fuga de casa durou algumas horas apenas, mas eu comecei a trabalhar e fazer minhas contas e focar em me emancipar, assim. Guinei uma carreira na arte. Então, eu guinei uma carreira voltada para o universo do design gráfico das artes. Antes de mim, já fiz de tudo. Já fui bartender, já fui zelador de boate. E aí, e conhecendo gente, eu acabei guinando minha carreira ali rumo a direção de arte e acabei começando a trabalhar com alto luxo. Trabalhava com moda e alto luxo em São Paulo, assim, com direção de arte. Mas na minha adolescência, minha avó é enfermeira, minha avó da saúde, sempre muito presente, e eu sempre gostei muito de assuntos sobre saúde mental. Eu gostava era um aluno esquisito que gostava de ler Freud, Nietzsche na adolescência, então eu queria fazer alguma coisa ali, sei lá, psicologia, alguma coisa na área da saúde mental. Só que eu falei, pô, vou fazer psicologia, não vou ganhar dinheiro nenhum, eu tô ganhando bem agora de DA, não vou fazer isso não. Eu tava fazendo arquitetura também na época para conseguir um curso superior, mas já estava trabalhando como diretor de arte. E aí eu falei, não, psicologia não vai me dar dinheiro nenhum, vou ficar atendendo paciente para lá e para cá, vou tentar medicina, porque medicina é uma carreira aí promissora, uma carreira que dá grana, e aí eu faço psiquiatria, eu vou conseguir mexer no melhor dos mundos e vou ter ainda mais autoridade para falar a respeito. Então meio que a escolha da medicina foi meio nesse contexto, assim, e aí fiz Enem, passei, fui, fiz, foram 6 anos aí. E aí, durante o curso, odiei o início do curso, mas durante o curso eu me encontrei no quesito de conseguir, que é uma coisa que a gente faz muito no design, né? E nas artes gráficas de uma forma geral, que é traduzir conceitos, né? A gente traduz conceitos, a gente comunica, né? E então eu achei na medicina um potencial de eu traduzir e conceitos e comunicar coisas que são muito complexas e às vezes são muito necessárias para as pessoas, é, tirando desse universo médico que é muito fechado, que as pessoas não entendem. Então, que é basicamente o que eu faço hoje, que é traduzir conceitos médicos e pautas médicas a respeito de uso de substâncias e sexo, que são pautas que sempre me causaram muito curiosidade na infância e na adolescência, porque eu nunca tive acesso à informação. É, e traduzir isso para as pessoas, evitando traumas que eu também já passei. Eu fui o cara que não sabia botar uma camisinha, eu fui o cara que não sabia que tinha que fazer uma chuca antes de transar com alguém, eu fui o cara que não sabia como é que bolava um tabaco. Então, e tinha que fazer ele na hora, porque ali você fingia que sabia. Então, e não tinha manual, né? Não tem manual para essas coisas. Então, eu falei, putz, vou fazer um manual disso então. Vou fazer um manual de uma parte de ser adulto aí que ninguém fala sobre. E todo mundo vive e vivencia, direto ou indiretamente. E aí o Senta surgiu. Uno, você falou sobre a faculdade de medicina como assim, muito rapidamente, muito, como dizem os franceses, en passant. E é um negócio pesado, né, cara? A faculdade de medicina é um negócio seríssimo, caríssimo também, né? E a dedicação é diferente da maioria dos outros cursos, né? Você tem que ralar pesado. Como é que foi isso, cara? Você já tinha grana, você já estava bem de grana, então nessa época deu para pagar legal a faculdade? Como é que Não, foi? não. Não, tava bem ruim de grana, na real. Assim, eu tava estável de grana. Tava estável de grana, mas para começar uma faculdade, né, de medicina, pagar 15 pau por mês, então não era, é outro contexto, né? Então, eu não tinha ainda ensino superior, né? Eu era técnico em design gráfico, então eu não tinha curso superior, então eu consegui uma vaga via ProUni, pelo Enem, e entrei na faculdade gratuitamente, então eu entrei por bolsa, eu fui bolsista 100% na faculdade, e a faculdade foi aos trancos e barrancos, era muito engraçado, assim, porque às vezes eu trabalhava em São Paulo Fashion Week, e aí eu tinha uma prova, tipo, na manhã seguinte, então eu tinha que sair do desfile do Fashion Week, pegar um avião, voltar para Belo Horizonte, onde eu me formei, para fazer a prova, para voltar, e as contas, assim, tudo sempre andando tudo no vermelho, porque tinha que dar conta de tudo.
Mas foram 6 anos muito árduos e muito difíceis e em contato com pessoas também muito difíceis. Eu hoje, por exemplo, dá para contar nos dedos de uma mão os amigos que eu fiz na faculdade que eu fiz no percurso da medicina, assim. Porque é uma comunidade muito conservadora, uma comunidade que não fala dos assuntos também que eu falo, e é aquilo de não fume, o médico que fuma cigarro falando não fume, o médico que usa droga falando não use, e nem dando uma dica de como às vezes reduzir dano, de ter o mínimo de empatia, eu odeio essa palavra, mas de ter o mínimo de empatia ali, de entender que a outra pessoa também é igual você, né? A medicina tem essa cultura sacerdotal, tanto que eu odeio falar paciente, eu gosto de falar cliente, porque paciente parece que a pessoa está me esperando para alguma coisa, está me esperando para algo, e eu acho que a gente tem que nivelar a relação, assim, nós estamos numa relação comerciária também, mas uma relação de papo, né? Em que você está me passando uma demanda e eu tenho habilidade aqui para tentar te resolver a sua situação. É, e aí, como a maioria dos médicos, pelo menos, estão nessa postura de estar acima, assim, é, é uma postura muito julgadora que eu tento evitar e que eu tento lutar contra nos meus conteúdos, assim. Então, é engraçado porque teve um paciente uma vez que me falou que eu sou amante dele, porque ele tem um psiquiatra original, e eu sou o amante, o médico amante, que ele fala das drogas, fala das coisas que ele está usando e fala e quer saber as interações de medicação, como é que ele pode mexer com as medicações e com as questões psiquiátricas dele, enquanto a médica psiquiatra dele não sabe de nada desse passado dele, porque a médica psiquiatra dele é super conservadora, mas é médica da família dele e tal. Eu vou querer tratar muito desse assunto que você chamou aí, dessa postura sacerdotal, é um assunto que a gente já tratou algumas vezes aqui. Mas antes, cara, eu queria saber de um outro aspecto, que é o seguinte: se você é dessa geração genial, né, de pessoas que vêm de uma origem mais simples e através do ProUni conseguiram uma graduação importante e tudo, né? Mas eu tenho uma amiga, por exemplo, que é psicóloga e ela apoia, digamos, bolsistas em uma faculdade de rico, né? E ela me conta se o drama que é a vida dessa galera, né? Que de repente está estudando com pessoas de um outro planeta, né? Então, pô, ela me contou literalmente, assim, falou, olha, ela foi convidada para uma viagem para Saint-Tropez, por exemplo, que ela não sabia nem onde ficava e não tinha a menor condição de ir, mesmo com as despesas sendo convidada. Quer dizer, é como se você estivesse sendo inserido num lugar que não foi pensado para você, né? Você tinha um pouco isso na faculdade de medicina, imagino que só tem rico, né? Só Totalmente. tem rico, quase. Totalmente, totalmente. Era engraçado porque eu pegava um ônibus aí, tinha. Aí teve uma vez que eu tava no ponto de ônibus e aí eu perguntei pra menina que tava do meu lado, que era da minha turma, qual ônibus que ela ia pegar, se a gente ia junto. Então, eu falei, você tá esperando qual ônibus? Ela falou, não, eu tô esperando meu motorista porque era mais fácil dele me pegar aqui nesse ponto. Então, mas isso eu driblava bem, assim, eu convivia bem, porque é isso, como eu trabalhava com moda de luxo, eu vivia ali no São Paulo Fashion Week, vivia na Oscar Freire, vivia na Peixoto Comedy, então, assim, eu tinha, eu conhecia quem estava quem circulava no Cidade Jardim. Então, eu sempre tive uma facilidade de lidar com essas pessoas também, de conversar e de ter assuntos em comum. Então, para mim, não foi um problema. Mas para quem não tem esse background, para quem às vezes não tem essa possibilidade de conseguir acessar esses outros lugares, é uma linguagem totalmente diferente, né? É uma comunicação totalmente avulsa e completamente diferenciada mesmo. E quem é bolsista sofre muito em faculdade, assim, principalmente faculdades de medicina, que são faculdades mais caras, faculdades tipo FAAP também, por exemplo. Imagina você ser prounista, né, bolsista 100% na FAAP, cara, no meio do Higienópolis. Você é bolsista de arquitetura no meio do Higienópolis, você pegando um ônibus saindo lá do Capão Redondo para chegar na FAAP. E aí, então, assim, é, a gente fala pouco sobre isso também, de como que existe esse traço, existe esse complicador grande que é a vivência da faculdade também, com as discrepâncias entre grupos sociais, assim. Mas isso é uma coisa que, infelizmente, a gente vai ter que driblar, é a vida adulta, bora que bora.
Cara, agora eu queria voltar nesse assunto que você mencionou, né? Que é essa postura. Evidentemente tem que tomar cuidado com a generalização, mas o fato é que tem um endeusamento, sempre teve, né? Da categoria médica, e agora com o advento das redes sociais, né, tem médicos que viraram realmente celebridades e influenciadores e que vivem postando e mostrando, enfim, as situações que eles vivem, os luxos e as clínicas, etc. Mas mesmo antes disso, né, já tinha uma coisa mesmo de cultuar como se fosse alguém assim que é dotado de um certo poder sobrenatural e tal. E tem médico que acredita nisso, né, e que trabalha desse jeito. A gente, algum tempo atrás, eu chutaria 1 ano e meio, 2, a gente entrevistou uma moça que infelizmente faleceu e que era uma doente terminal. Ela já estava nos cuidados paliativos, muito jovem, 30 e poucos anos, jornalista, colega nossa. Teve um câncer que acabou tendo um processo de metástase e tal. E ela resolveu falar sobre isso, escreveu livros e tudo mais. E tem no livro dela tem um capítulo dedicado a esse tipo de médico, sabe? É o médico que acha, realmente acredita que tem poderes sobrenaturais, que está acima da humanidade, que anda 2 metros acima da humanidade, né? E que se coloca dessa forma, inclusive vestindo uma espécie de armadura assim, de sentimento, como se fosse uma pessoa fria, que não se deixa envolver pelos sentimentos e tal. E ela relatava assim de forma muito triste, dolorida, né, situações que ela viveu com pessoas desse tipo. E ao mesmo tempo narrava situações maravilhosas com profissionais de saúde, principalmente médicos, mas também outros profissionais de saúde que cuidaram dela na acepção da palavra, né, que realmente fizeram jus ao juramento de Hipócrates lá. Me fala um pouquinho, cara, sobre essa categoria. Imagino que você lide bastante com isso, né? Com colegas, digamos, que inclusive que não gostam de você. Ah, não, mas tem, gente. Os médicos me odeiam. Mas é porque a gente. Essa postura apostólica médica, assim, ela vem de um lugar como se. Porque antigamente era isso, né? A gente era os dotados da ciência, os dotados do conhecimento. A gente chegava na casa das pessoas, as pessoas preparavam coisas pra gente porque a gente levava a solução para os problemas e para as enfermidades mais importantes, né? Mas a coisa mudou e as pessoas têm acesso à informação hoje. As pessoas conseguem me contra-argumentar, as pessoas conseguem discutir comigo. Então, eu me manter nesse método, eu me manter nessa metodologia sacerdotal médica é burrice de certo ponto, porque eu vou estar, além de indo contra a maré, no sentido do paciente estar com o chat GPT na mão e poder me contra-argumentar e eu ter que responder a queixa dele, eu também estou sendo hipócrita no sentido de não me colocar nas mesmas enfermidades, nas mesmas questões que a pessoa passa. Então, quando alguém chega para mim falando que tá com dificuldade para parar de fumar, eu sei o que é. Porque eu também tive dificuldade para parar de fumar. Quando alguém chega para mim falando que tem dificuldade de ficar sóbrio, eu sei o que é, porque eu tive dificuldade de entrar na sobriedade. Eu sei o que é uma recaída. Eu recaio ainda. Então, a gente. Mas quando a gente já vai nessa direção, que é essa direção que eu prego, pelo menos e que alguns médicos adotam também, que é essa postura um pouco mais humanística, a gente consegue engatar o paciente com a gente e tornar a jornada de cura, seja de cura mesmo, mas também seja às vezes só de saúde, de melhorar o estado da pessoa, como uma corresponsabilidade. A gente fica junto no processo, né? Então eu chego pro paciente e falo, ó, eu não vou ter todas as respostas que você tem, que você quer, mas a gente vai junto, a gente vai pesquisar. O que eu tenho para te oferecer é acervo, eu tenho para te oferecer informação, eu tenho para te oferecer um filtro. Eu falo que a gente é mais filtro do que informação. Eu sei filtrar o que um chat GPT vai falar sobre uma doença ou não. Eu sei filtrar o que uma pereba que apareceu e o Google falou que é câncer. Eu sei filtrar aqui o que o Google está falando certo e o que está falando de errado. Então, me utilize enquanto filtro, que eu também, em contrapartida, vou também te utilizar como uma forma de eu de adquirir mais conhecimento e de entender melhor a sua comorbidade.
Porque quando a gente resolve ficar nessa postura acima do paciente, a gente também está assumindo um monte de responsabilidade e tá falando, ó, eu vou resolver seu BO, eu vou ser a cura do seu problema e afins. E na maioria das vezes a gente vai se frustrar. E aí é o que é um dos dramas médicos hoje em dia, que é a frustração de uma forma geral médica, né? E os médicos são os profissionais mais endividados, são os profissionais que mais têm dependência química, são os profissionais que mais têm problemas com a depressão. Então, quando a gente resolve dar a mão e falar assim, olha, bora junto, então nessa. Eu, por exemplo, com meus pacientes com uso de substâncias, eu literalmente sento com o paciente, a gente às vezes senta até no chão, mas a gente senta, vamos desenhar junto aqui seu uso. Ah, você usa sexta-feira, você gosta de pedir cocaína sexta-feira às 6 da tarde. Por que que você pede às 6 da tarde? Ah, porque eu chego do trabalho estressado. Tá, beleza. Então vamos tentar botar uma atividade física aqui às 6 da tarde, porque aí você não pede, e a gente atrasa isso para as 9 da noite. Ah, mas às 9 da noite a gente coloca no jantar. Vamos desenhar o seu dia a dia. Mais do que eu falar assim, não pode usar cocaína. E se vira. Ou vou te dar um remédio que vai resolver. Não, eu não consigo ser esse médico que vai dar toda a solução e que vai estar acima da pessoa, porque eu não tenho eu não consigo fazer a pessoa simplesmente. Não, é diferente de um cirurgião, é por isso que os cirurgiões são muito endeusados e se considera muito Deus, porque o cirurgião te abre, literalmente abre e fecha coisa, igual um carro, e conserta o bagulho. Agora, contrapartida para o meu trabalho, eu preciso da pessoa comigo ali me contando o que está se passando. Eu preciso que ela faça o que eu estou pedindo. E eu preciso que ela me conte a verdade também. E eu preciso que a gente acerte combinados. Então, para mim, nem funciona ser esse médico apostólico. Porque eu vou estar falando de temas também espinhosos, né? Eu vou estar basicamente ali. Já tive paciente, gente, já tive paciente que eu peguei, ele levou na consulta o saco de cocaína, assim. Eu dividi com ele a porção que ele ia usar no dia. E aí, que foi um trato que eu fiz com ele para a gente ir, ir diminuindo o uso de doses. Então, não me cabe esse médico em nenhum lugar. Porque, além do meu exercício laboral não ser compatível, eu também não acredito. Bruno, acompanhando o teu perfil, às vezes a gente tem a impressão, cara, que você trata de assuntos muito, digamos assim, contemporâneos, inclusive drogas sobre as quais você fala que eu nem sei exatamente o que são coisas muito novas, né? Mas ao mesmo tempo, cara, tem questões que são assim milenares, cara, e que a gente se depara com a nossa ignorância profunda sobre assuntos que não deveriam ser tão obscuros, como, por exemplo, o poder do álcool, né, cara? O que é o alcoolismo, né? Eu vi você falando outro dia que, pô, tem gente que acha que porque não bebe todo dia, acha que não tem nenhuma, vamos dizer assim, complicação ligada ao alcoolismo, né? Então, é um grau de ignorância muito básico, né? Como é que é, cara? A gente está ficando mais ignorante conforme vão aumentando as fontes de comunicação, de informação, né? Hoje tem esse oceano gigantesco de informação digital, mas a impressão que dá vendo o seu trabalho, cara, é que a gente está muito carente, que a gente está muito ignorante, assim, sobre o próprio funcionamento do corpo, né? Eu vejo você explicando para as pessoas que elas precisam beber água no carnaval, que elas precisam se hidratar, principalmente se usar alguma substância. São coisas meio básicas, né? Como é que é, cara? Tá piorando a situação geral, assim, da sociedade em relação à informação sobre a nossa própria vida? Sim, sim, eu acho que eu tava dei entrevistas disso pra trás, eu não lembro para qual canal, mas que a gente chegou numa conclusão interessante, assim, que antigamente o problema era desinformação, né? Então, antigamente ali a gente ia para a biblioteca, pegava a Barça, né? A famosa enciclopédia Barça, e tentava achar as respostas às minhas questões, né? Os médicos iam no Currents, nos livros de artigos que eram lançados semestralmente para alcançar soluções para as coisas e respostas para as coisas, e acabava que a informação que eu buscava e encontrava na Barça, que eu encontrava no livro tal X, era uma informação de certo grau de qualidade, porque era uma informação que ela era pesquisada e era divulgada num veículo, né? Então eu tinha que divulgar isso, eu tinha que checar esse tipo de informação. Jornalismo era uma outra coisa, alguns anos atrás. Jornalismo, informação e estudo científico.
Só que hoje qualquer pessoa no universo consegue publicar alguma coisa, qualquer pessoa no universo consegue publicar informação, qualquer pessoa no universo consegue ser disseminador de informação. Antigamente você tinha que ter uma formação para divulgar informação. Hoje em dia não. Hoje em dia qualquer pessoa consegue divulgar qualquer tipo de informação e passar notícias para as pessoas. E aí o problema disso é que aumentou-se o número aumentou-se antigamente o nosso problema de desinformação era acesso. Hoje em dia, o nosso problema de desinformação é acesso demais. A gente tem acesso demais a informações que muitas vezes não são verídicas, que não foram checadas, que não foram estudadas, que não foram bem avaliadas. E aí isso gera uma grande confusão, porque vai ter gente falando de tudo que é canto, que antigamente eu tinha acesso, eu discutia isso com a minha mãe, com meu pai, com o meu professor da faculdade. Hoje em dia eu discuto com o professor de Harvard no mesmo tweet. Então, a gente está numa epidemia de desinformação porque a gente tem informação demais. E agora o desafio não é buscar mais informação, mas é filtrar. E como é que eu filtro essa informação? Para filtrar essa informação, eu preciso de usar metodologia científica, eu preciso utilizar estudo científico, eu preciso entender se aquele estudo foi bem feito e como foi feito. E aí, o meu papel, assim, hoje, é de falar o básico, porque a gente tem muito mais desinformação do que informação. Então, as pessoas. Tipo, tem um vídeo meu que eu ensino como botar uma camisinha, porque eu descobri que muita gente não sabia que tinha que apertar a pontinha. Então, às vezes, é tanta informação que a gente às vezes acha que tudo já foi publicado. Eu, por exemplo, nesse post da camisinha, que é um outro problema, né? Esse post da camisinha, eu pensei, mano, eu não vou fazer um post ensinando a botar camisinha porque todo mundo sabe, né? A gente tem tanta informação no mundo, não é possível que, que alguém não tenha publicado como fazer isso. E aí eu falei, putz, estou sem pauta, eu vou fazer assim mesmo. Aí fiz ensinando, né? Você vai apertar a ponta da camisinha, vai fazer assim para baixo, para. Cara, eu recebi um monte de DM, comentário no vídeo falando, nossa, eu não sabia que tinha que apertar a pontinha. Nossa, eu não sabia que tinha que apertar a pontinha para dar vácuo na camisinha, para ela não sair mais fácil, para ela não romper mais, para ela conseguir ser colocada adequadamente. E aí eu falei, nossa, putz, acho que então a gente, além do problema que a gente tem, que é informação demais, que não está checada, e a gente agora precisa que as ferramentas, de uma forma geral, né, o Facebook, o Instagram, as ferramentas de redes sociais, de uma forma geral, estejam o tempo todo eles checando informações e colocando disclaimers sobre informações. A gente também tem um outro problema que é achar que existe, que tudo já foi publicado e tudo já foi falado. Então, hoje em dia, eu parto de uma premissa de que o óbvio também precisa ser dito. Então, eu vou ensinar o beabá do bagulho. Vou ensinar o que é cocaína. Nunca ouviu falar de cocaína? Às vezes não. Então é assim que é. Nunca ouvi, a MD, não pode beber água demais. Que já é uma informação não muito óbvia. Que eu vou estar que eu vou estar fazendo ali uma conversão de uma informação muito científica, que é os casos, por exemplo, de encharcar o cérebro, que a gente fala, que é a hiponatremia, são os tubos hidroeletrolíticos, se eu beber água demais tomando o MDMA, que é uma droga o êxtase, né, que muita gente usa aí no carnaval e nas festas do dia a dia. Então, eu vivo entre esse publicar coisas que não estão sendo ditas e que a gente precisa falar e que ninguém sabe porque ninguém tem coragem de falar. Vivo entre coisas e particularidades específicas de substâncias justamente porque ninguém fala a respeito, eu preciso falar e falar o óbvio também, que é como transar, como penetrar. Uma coisa interessante é que quando a gente é criança, quando a gente ali tem os 14 anos, uns 10 anos, 8 anos, talvez, a gente vê o filme do Homem-Aranha, certo? A gente vê o filme do Homem-Aranha e vê o Homem-Aranha subir as paredes. E aí a gente a gente tenta subir a parede de casa, não dá certo. A gente tenta pular do sofá e tenta voar, não dá certo. A gente chega na escola, chega um professor pra mim e fala, ó, não tem como voar, não tem como subir pela parede. A aranha sobe pela parede porque ela tem essas ferramentas nos dedos dela, nas patas, que ela consegue subir a parede. Mas quando o assunto é sexo, por exemplo, eu não tenho um contraponto racional, lógico. Porque, então, o que que vai acontecer? Eu vou ver um filme cinematográfico, tal como eu vi Homem-Aranha, eu vou ver um filme pornô. Eu vou ver um vídeo que vai me passar na internet. Ou vou ouvir um relato de alguém. Ou vou ver alguém transando. E não vou ter ninguém na escola que vai virar para mim e vai falar, não, ninguém goza desse tanto.
Não, ninguém fica ereto durante todo esse tempo. Não, você pode broxar. Broxar é normal, vai acontecer. No filme não acontece, mas pode acontecer na vida real. E aí a gente não tem informação. E aí eu vivo nesse lugar também de falar para as pessoas, de fazer esse contraponto lógico, matemático, racional, objetivo, de pautas que a gente aprende fazendo. Ah, como que traga um cigarro? Vai fumar um cigarro, beleza. O ideal é não fumar. Mas a pessoa vai fumar de todo jeito. Então, fuma pelo menos certo, então, sabe? É mais ou menos esse lugar. Não, tem uma coisa muito interessante na tua forma de se colocar, né, que bate muito com a nossa pesquisa aqui de muitas décadas, né? Quando você fala que a droga, ela é de alguma maneira um recurso que a pessoa que precisa gerar um outro lugar para ela estar, porque o lugar onde ela está naturalmente, entre aspas, está difícil de lidar, né? Difícil de suportar. Quer dizer, a gente sempre viu, me lembro de uma matéria, uma capa, aliás, da Trip que a gente fez nos anos 80 ainda, sobre cocaína, e o pudo da revista era uma entrevista com uma pessoa que trabalhava na Trip e que tinha chegado talvez no grau mais profundo da adicção, né, da dependência química. Internações forçadas e, enfim, na época umas coisas que pareciam uns manicômios que, enfim, levavam as pessoas e tal. E aquilo marcou muito, marcou gerações, porque a gente pegou uma época em que a cocaína era muito sexy, né? E não se sabia exatamente que consequência aquilo tinha, né? Mas enfim, o que eu queria saber é o seguinte, cara, como é que a tua visão dessa coisa meio atávica do ser humano, né? E talvez até de outros animais, de alteração do estado, né? Esse desejo, assim, a importância de lidar com os estados da mente, né? E o que você tem visto? Se tem aumentado? Porque assim, a visão da gente aqui na Trip é que talvez o mundo nunca tenha estado tão angustiado como está hoje. Né? Talvez as pessoas nunca tenham estado num grau de dúvida, de confusão, de medo, principalmente medo, né? Medo de perder o emprego, de perder o celular, de perder a vida, de ser trocado por um algoritmo, todos os medos que se possa imaginar, o cara passar a mão no celular e sair correndo. Enfim, é um momento muito louco do planeta e da humanidade. Né? Eu queria que você me falasse um pouco da sua visão sobre essa necessidade, digamos assim, do ser humano de alterar o próprio estado de consciência. Absolutamente normal e absolutamente plausível, instintivo, natural, que a gente procure, desde que a gente nasceu, né, a gente procura formas da gente se entorpecer e da gente sentir coisas diferentes, né? Quando a gente transa, por exemplo, transar é uma coisa, é um exemplo fácil. Quando a gente transa, quando a gente se masturba, quando a gente goza, a gente sente uma sensação gostosa. Então a gente gosta de sentir coisas gostosas, a gente gosta de sentir sensações diferentes, né? E aí, essas sensações diferentes que a gente vai sentir, tal como existe a alegria, existe a tristeza, existe o gozo, existe outras sensações, a adrenalina principalmente, né? No caso, por exemplo, de pessoas que são viciadas em esportes radicais, é, são maneiras de lidar com o dia a dia, são maneiras de lidar com as nossas ansiedades, são maneiras de lidar com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. A questão é que existe uma diferença que é o uso da droga do ponto de vista recreacional e do uso da droga como terapêutica. E a droga é usada como terapia e como solução para morbidades desde que o mundo é mundo, né? A gente usa, muita gente, a pessoa ansiosa descobriu que fumar aquela folha de 5 folhas ali, que é a maconha, deixava ela mais tranquila, e ela começou a usar aquilo como remédio. A pessoa descobriu ali a dipirona, a pessoa descobriu ali o ópio, a pessoa descobriu ali outras substâncias, né? E aí a gente chegou num ponto que os problemas orgânicos, talvez, cessaram de necessidade de resolução. Então, eu consigo parar de sentir dor, eu consigo parar de sentir angústia, eu consigo parar de sentir ansiedade,
Mas e se eu parar de sentir ansiedade, mas conseguir sentir uma coisa a mais também? Se eu parar de sentir dor, mas eu conseguir sentir, parar de sentir, eu conseguir amortecer para além de só a dor, mas também das minhas angústias. Eu não gosto muito de entrar nesse lugar de como que a pessoa entrou na droga ou afins, porque é multifatorial. É multifatorial o motivo pelo qual ela decidiu usar aquela cocaína, ela cheirar aquela carreira, fumar aquela maconha. E também não me cabe julgar se ela tá fazendo aquilo ali porque ela tá querendo melhorar, ficar mais tranquila, ficar menos ansiosa e não ter problemas nesse sentido. Ah, e durante o nosso trajetória na história, a gente foi atualizando as maneiras de fazer uso de substâncias a partir dos nossos comportamentos. Então, justamente igual você trouxe, nos anos 70, 80, a gente teve ali Wall Street, a gente teve ali os Yuppies, a gente teve ali ganhos financeiros, economia no auge, dinheiro, 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 cassino, 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 Trump Tower. E aí, a cocaína é uma droga muito boa para isso, porque ela te faz conversar, ela te faz ter energia para ficar a noite inteira fazendo um networking, ela te faz ter energia para ficar trabalhando a noite inteira, ela te faz se sentir poderoso, ela te faz sentir o maior do mundo. Diferente de hoje, por exemplo, em que há uma tendência dos jovens, principalmente dos jovens agora que estão ali nos 16, 15 anos, que é de fazer uso de drogas mais dissociativas e depressoras. Porque o mundo é hiperestimulante. O mundo já está estimulado demais, é estímulo o tempo todo, é informação o tempo todo, nunca nada para, o mundo não para, as pessoas não param de falar, eu não consigo parar de absorver informação, então eu quero uma droga para me deprimir, no sentido de me dissociar, me desconectar dessa informação em excesso, né? Então, a droga do momento que a gente fala, ela caminha muito junto com o que está acontecendo no mundo e as comorbidades que perseguem também. As outras vão continuar existindo porque vão ter pessoas que vão continuar correndo atrás de dinheiro, igual na década de 70, ou vão querer usar cocaína para conseguir ser menos tímido, porque se sente bem, porque traz uma verborragia que não tem, que a pessoa não tem naturalmente. Mas quando a gente fala de uma maneira mais hegemônica da droga do momento, ela vai acompanhar as nossas dores. Então a gente teve a crise dos opioides, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Num período onde a gente tinha uma crise do sistema de saúde imensa, em que as pessoas elas não tinham dinheiro para pagar médico e estavam com dores, milhões de dores diferentes, e era muito mais barato do que eu fazer uma cirurgia ortopédica eu tomar um opioide. Então era mais fácil eu tomar uma codeína do que era mais barato eu tomar uma codeína. Então eu prefiro tomar codeína do que fazer uma cirurgia ortopédica que eu não tenho dinheiro para pagar, né? Eu não tenho dinheiro para resolver esse acidente. O plano de saúde é para rico, rico, rico. Pagar uma consulta hospitalar é para rico, rico, rico. Então aí a gente começou uma crise de opioides que se misturou hoje em dia com uma necessidade americana também de se entorpecer, de se dissociar das coisas e desse movimento capitalista que vende informação o tempo todo, traz informação o tempo todo, né? Eu às vezes me encontro assim nesse lugar embebido de informações e às vezes eu tô passando stories, eu tô só tipo, nossa, eu não quero. Pra que eu tô querendo saber da vida dessa pessoa? Não é uma pessoa que não tem nada, não me agrega em nada e eu tô aqui passando 15 minutos do meu dia vendo o que ela tá fazendo, né? Então a gente é invadido por informação. E aí a dissociação é uma maneira de conseguir ficar alheio a esse lugar, né? Então talvez por isso que os jovens, por exemplo, ali dos 15, 16, 14 anos, têm usado cada vez mais Lean, né? Que é uma mistura ali, por exemplo, de xarope de codeína com Sprite e tal, que é muito popularizado na cultura trap, ou de drogas como a cetamina também, por exemplo, que são anestésicos para cavalo, né? E são anestésicos também humanos, mas normalmente é usado os anestésicos de cavalo, que tem uma potência um pouco mais importante. É, e do que a cocaína, por exemplo, que perdeu um pouco a glória porque a gente já tem informação demais,
sabe? Uno, você mencionou agora, cara, uma droga sobre a qual até hoje, às 14 horas, eu nunca tinha ouvido falar. E eu ouvi falar de um jeito muito divertido, ou curioso, digamos, que é o seguinte, eu estava ouvindo uma entrevista sua para preparar o nosso papo aqui, né? Eu ouvi algumas entrevistas suas e eu pus meu filho de 15 anos para ouvir também. A gente estava juntos e eu liguei você falando um monte de coisa, enfim, a tua visão sobre drogas, sexo e tal, e ele lá bem atento e curioso, né? E isso é um assunto, a gente tenta aqui tornar esses assuntos muito acessíveis para eles, sendo tratados de uma forma inteligente e tal, né? Com algum grau de bom senso, digamos. E ele se interessou muito, ficou ouvindo, prestando atenção e tal. E uma hora ele falou assim, pô, você vai entrevistar ele? Eu falei, vou hoje. Ele falou, pergunta do Lean, né? E eu nunca tinha ouvido falar sobre essa droga. Ele falou, parece que é um negócio que você põe na gengiva. Ele tinha umas informações meio confusas. Ele falou, o que que é? Pergunta para ele isso, como é que é isso, de onde veio? Parece que veio dos IUPs da Faria Lima. É muito interessante, cara, essa tradução que você faz, né? Você mencionou agora essa Lean no meio da sua última fala. Primeiro me conta um pouco que bicho é esse, de onde vem esse Lean, né? E como é que é, cara, assim, essa indústria gigantesca que se formou? Porque, pô, sei lá, na época que eu era moleque da idade do meu filho, você ouvia falar em duas drogas. No máximo, você ouvia falar em LSD, né? Era cocaína, maconha e LSD, basicamente. Não tinha, assim, 53 tipos de coisas manufaturadas e formulações químicas. Tinha cogumelo também, né? Essas coisas que também são ancestrais. Mas de dificílimo acesso, você nem via essas coisas. Como é que é hoje, cara, esse cardápio gigantesco, essas formulações, essa manipulação, literalmente, né, de substâncias e tal? Me fala um pouquinho desse Lean e depois eu queria que você desse uma panorâmica sobre esse cardápio gigantesco de substâncias alteradoras de estado que estão disponíveis hoje. Bom, o Lean é a gente também chama de Purple Drink. Basicamente é codeína, xarope de codeína, né? Que normalmente é usado, que é uma droga bem doce, inclusive. É um xaropinho, normalmente, e veio muito. É antigo, não é novo, não é nada muito novo. A gente já tem isso aí ali o hip hop nos anos 70, 80, mas popularizou de novo, né? Porque é uma sensação de. Aquele cara chapado de Todo Mundo em Pânico, que tá sempre chapado em Todo Mundo em Pânico, eu esqueci o nome dele. Ele, na verdade, o efeito que ele tá mimetizando, ele não é de maconha, é de lean, que é essa coisa solta, que é essa coisa meio quase caindo, né? E aí as pessoas têm dificuldade de ficar em pé, né? E aí, justamente, esse lean, a palavra lean vem de lean, né? De ficar ali. Em itálico. E aí, os xaropes, basicamente, são xaropes de codeína, que são xaropes de opioides, né? As pessoas podem usar tanto com Sprite, com refrigerantes. Normalmente, às vezes, é difícil achar o xarope próprio de codeína, então as pessoas maceram comprimidos de opioides com um refrigerante, com um xarope específico de prometazina também, por exemplo, que é um antialérgico, que também dá uma sonolência muito grande, e afim, né? É, então a preparação varia muito, mas basicamente é xarope de codeína e prometazina com um refrigerante qualquer. Normalmente usa Sprite, refrigerante de limão, assim. Tem umas balinhas também, às vezes, para deixar um gosto mais doce. Popularizou muito no hip hop e os jovens têm usado muito por conta desse potencial dissociativo e ser menos estereotipado, porque é uma droga que você consome ingerindo, né? Não é cheirado. O ato de cheirar, o ato de fumar, né? O ato de baforar são mais estereotipados. Então as pessoas elas sentem menos pudor em fazer dessa forma, né? Os rappers, mais atualmente os rappers assim, o Future, o
o A$AP Rocky, essa galera assim do novo hip hop, do novo rap americano, fala muito sobre isso dentro das músicas, né? E esses jovens têm feito bastante uso, assim. No Brasil tem popularizado mais entre jovens de classe média alta, que têm acesso fácil a opioides e remédios tipo codeína, por exemplo, da mãe, da tia, da avó, e fazem uso recreativo disso entre si, assim, de grupinhos de jovens de 16, 17 anos. Então, é um perfil um pouco diferente. O perfil americano é mais adulto. O perfil brasileiro é um pouco mais jovem mesmo. E popularizou muito em grupos de Discord, em TikTok, jogos online, né? Então os meninos às vezes ficam tomando ali, dissociando, jogando jogos o tempo todo. E é uma coisa que é fácil de mocar, né? Que a gente fala. É uma coisa que é fácil de esconder da mãe e do pai, né? Tem um xarope de codeína ali no armário, eu tomo xarope de codeína da minha mãe, e até o momento eu não estou usando droga. Né? É diferente de eu esconder uma bucha de maconha, é diferente de eu esconder um ziplock de cocaína, né? Então é mais fácil eu fazer o uso dentro de casa. Então também isso facilita para o jovem mais novo. Sobre o cardápio, cara, um dos principais motivos que surgem drogas novas o tempo todo é o proibicionismo. O proibicionismo das drogas, de uma forma geral, faz com que novas drogas surjam o tempo todo. Por quê? Porque se eu proíbo a cocaína, não pode usar cocaína. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que procurar uma maneira de produzir uma substância que dá os efeitos da cocaína, mas que não é a cocaína, que não é pega em teste, não é pega em revista, não é pega em nada do tipo. Ah, eu quero uma catinona. Por exemplo, as catinonas. A catinona é um bom exemplo, que vem da planta cat, né, que é uma planta africana. As catinonas tornaram-se proibidas, tal como foi proibido o ópio, tal como foi proibida a maconha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma catinona sintética. Eu vou fazer um canabinoide sintético. Eu vou fazer uma versão sintética daquela substância que antigamente era natural, porque aí eu passo em revista, passo no crivo dos departamentos de narcóticos, né? E aí eu vou criando cada vez mais substâncias, né? Vou criando cada vez mais substâncias. Boa parte das substâncias surgem assim. O K9, por exemplo, surgiu muito assim. O K9 surgiu muito de uma demanda por maconha. Então, é um canabinoide sintético. Que tem efeitos muito mais potentes, é como se fosse uma maconha vezes 2.000 vezes assim mais forte. E também existe também da indústria farmacêutica natural que a gente necessite de drogas, né? Então, a cetamina mesmo. A cetamina é uma droga que foi inventada para ser um anestésico, só que percebeu-se que ela tinha um potencial muito dissociativo, muito mais dissociativo do que anestésico de fato. Então, ela entrou em desuso porque existiam anestésicos mais objetivos e que anestesiavam sem dissociar tanto. Mas vai ter alguém ali que vai pensar, putz, nossa, mas dá uma dissociada legal isso aqui. Gostei mais disso aqui do que do potencial anestésico da coisa. Então vamos começar a fabricar isso aqui a mais larga escala. Os exérgicos, né? Que aí os psicodélicos que a gente fala, né? Que são que aí a gente já tem os psiconautas hoje, né? Fala que é um assunto um pouco mais amplamente divulgado e conversado. Inclusive, recomendo muito o livro o livro Psiconautas, do jornalista Marcelo, que dá um panorama muito sobre como que está a pesquisa de DMT, de cogumelos, de ayahuasca, de vários psicodélicos no Brasil atualmente, é, já entram num campo de abertura de consciência, de pessoas numa necessidade de abrir a mente e tal. Mas aí o LSD é difícil de achar, difícil de conseguir. Aí o que que eu descubro? Eu descubro que se eu fizer chá de fita dá certo. Eu fico doido igual, sabe? Então acaba que o proibicionismo ele vai modulando e vai fazendo com que drogas novas surjam o tempo todo. O êxtase, que é MDMA, e aí eu vou lá e produzo um êxtase mal feito, então eu faço MDA, né? E aí, não mal feito, mas de uma forma mais barata, né? Eu adultero uma droga específica para ela ficar mais barata também, é outra forma de eu acabar surgindo com novas substâncias. Hoje o que a gente mais tem, assim, a gente tem um grupamento, a gente tem um grupo, três grupos de drogas. São drogas depressoras, drogas de excitantes, né? De estimulantes, e drogas psicodélicas, né?
Dentre as drogas depressoras, principalmente, a gente vai ter a cetamina, a gente vai ter a maconha, a gente vai ter os anestésicos de uma forma geral, os opioides, né, o Lean e afins. Dentre as drogas estimulantes, a gente tem a cocaína, a gente tem as anfetaminas, a gente tem o êxtase, o MDMA, a gente vai ter aí o 2CB também, que é uma outra, é meio parecido com a cocaína, que a gente fala que é a cocaína rosa. A gente vai ter a tina, que é a metanfetamina, né? Então tinha anfetamina, agora tem a metanfetamina. Então tem a tina também, que é muito usada como que é chamada de cristal, que está sendo um problema gigantesco em São Paulo, principalmente com o público gay, né? Tem muitas gays morrendo por conta de tina em São Paulo, viciando em tina. Eu tive um aumento assim de pacientes de cerca de 120% no último ano de usuários de tina. Que são drogas muito utilizadas no contexto que a gente chama de chemsex, que é o sexo químico, né? Que é transar usando substância. E tem as psicodélicas, que é o LSD, os cogumelos, e aí tem os cactos também, tem o cat, que são as catinonas, que aí eles normalmente se mantêm no campo natural ainda e das plantas, porque há uma dificuldade química, tecnológica mesmo, de elaborar e desenvolver drogas psicodélicas em laboratório, né? Diferente de drogas estimulantes depressoras, em que a gente tem uma facilidade maior por conta dos anestésicos e por conta dos estimulantes de uma forma geral. Muito legal essa pequena aula aí que você está dando para a gente. Eu queria te perguntar sobre uma coisa. Acho que você mostrou um panorama, né, contemporâneo das drogas, digamos assim. Mas tem uma questão que já é antiga, cara, e que é uma chaga social, né, cara? A hora que você se depara com essas pessoas, você fica... Acho que a pessoa, enfim, que tem um pingo de sentimento fica muito mortificada, assim, muito penalizada, né? Muito sem saber o que fazer, que é o crack, né? Essa coisa da cracolândia, das pessoas muito pobres, né? Que acabam sendo, vamos dizer assim, consumidas, né? Por essa droga e se transformando em pessoas muito... que acabam não tendo um convívio social, enfim, ficam ali anuladas, né? E acho que a sociedade não sabe como lidar com isso. Como é que você, como médico, cara, e como uma pessoa que está viva, né, que está ligada, que está prestando atenção no mundo, né? O que você acha que seria a abordagem, cara, para um universo de pessoas como, por exemplo, a Cracolândia de São Paulo, né? Quer dizer, o caminho é internação, não é internação, é uma clínica que é instalada lá, é assistência social. Existe algum caminho na tua visão? Então, Paulo, um dos problemas do crack que a gente tem hoje, você trouxe na fala, fazendo a pergunta, que é justamente entender a falsa impressão de que o crack ele só existe com a galera, com o cracudo, né? Que quem usa crack é o pobre, quem usa crack é o pessoa que está em situação de rua, quem usa o crack é a pessoa que está dissociada. O crack é usado de forma recreativa amplamente. A coisa do crack virou até uma piada interna comigo no Twitter, porque eu me chamam de doutor crack recreativo, porque eu contei para as pessoas que tem gente que usa crack de forma recreativa. Tem as pessoas que se viciam em crack de fato. A gente tem aí, eu não me lembro direito da pesquisa, tá? E é uma falha minha de eu não ter esse dado na ponta da língua, mas são cerca ali de 30 a 20% das pessoas que fazem uso de crack que vão se viciar de fato em crack. A gente tem uma ampla gama de pessoas, inclusive de classe média alta, pessoas com dinheiro, que vão na Cracolândia, que vão ali na Helvética, em São Paulo, que vão nas ruas buscar crack para fazer uso em casa, para fazer uso no Higienópolis, para fazer uso no Cidade Jardim. O que é o crack, né? O crack é a cocaína, o crack é a cocaína. Só que o crack é uma cocaína que quando ela é misturada com bicarbonato de sódio e água, né? Ela vai dar quando ela vai se transformar numa pedrinha, né? Ela vai cristalizar quando eu fizer essa mistura, né? Chama crack porque quando eu faço esse processo de aquecimento e de mistura, faz esse barulho. E aí, esse crack, ele dá a brisa da cocaína de uma forma muito mais intensa e eufórica e curta. Então, eu vou ter uma fissura maior, então eu vou usar uma pedra atrás da outra, eu vou usar mais vezes, mais do que um tiro de cocaína que muitas vezes as pessoas vão usar ali de 20 em 20 minutos, de 10 em 10 minutos. O crack eu vou estar ali fumando inativamente, né?
E aí as pessoas sintetizam isso de uma forma mais barata, porque com um pouquinho de cocaína e misturando com bastante bicarbonato, bastante, por exemplo, outros subprodutos, eu consigo já chegar numa quantidade maior de droga. Então, por isso que é uma droga que é barata, porque com pouca cocaína eu consigo fazer bastante crack. E consigo ter uma brisa muito forte. E tá em todo mundo, tá disseminado para todo o público. Outra coisa que também nesse discurso que a gente precisa corrigir é o próprio nome Cracolândia. Tem uma pesquisa muito interessante que mostrou que testou as substâncias usadas pelos usuários na Cracolândia e para ver o que eles estavam usando, qual que era a composição do crack que eles estavam usando. E descobriram que 60% das drogas utilizadas na Cracolândia não são crack, eram cetamina, eram outras drogas totalmente diferentes. Eram outras drogas associativas, a pessoa estava usando outras coisas, a pessoa estava bebendo demais, a pessoa estava. Só que o crack ele se solidificou, né, assim, no imaginário das pessoas como uma droga de pessoas em vulnerabilidade social, porque é uma droga barata, e por ser. E pela própria mídia também, que sempre divulgou de uma forma muito intempestiva, e não, isso não é uma crítica, eu acho que a gente tem que falar disso de uma forma intempestiva mesmo, mas. Não, mas sempre associando um grupo de pessoas que não é o grupo de pessoas que realmente faz uso, né? Que não é apenas esse grupo de pessoas que faz uso de crack, né? Então, em termos de solução, a primeira coisa é a gente entender o grau de problema, entender a dimensão do problema. O que as pessoas estão usando? De fato, é crack mesmo que as pessoas estão usando? A dependência de crack eu vou ter que lutar, porque dependência de álcool, de cocaína, de crack, de tina, de 2CB, de o que for que seja, são tratamentos completamente diferentes um do outro, né? Então não adianta eu tentar achar uma solução única para tudo. Até tá ficando famoso aí, voltou para a mídia a coisa da vacina do crack, né? Vacina contra o crack e a cocaína, que é uma vacina que está sendo desenvolvida até em Minas Gerais, pela FMG, que é a vacina que vai evitar os efeitos, né? Mas o problema vai ser resolvido? Dar uma vacina de cocaína para a pessoa não vai sentir os efeitos da cocaína. Essa pessoa vai receber a vacina, a cocaína vai parar de bater, então ela vai levantar ali da Cracolândia, vai voltar para casa, vai arrumar um emprego, vai tomar um banho, vai botar um look bonitinho e viver a vida pagando as contas e tal. Não, as pessoas elas acabam na Cracolândia por diversos motivos, por desigualdade social, por falta de emprego, por transfobia, por homofobia, por traumas em casa, por assédio, por violência doméstica. Então, a gente culpar o crack, a gente chegar e falar assim, olha, gente, a culpa da Cracolândia é a droga. A culpa da a guerra contra as drogas ganham todo ano porque a gente está guerreando contra uma coisa que não é o problema, não é o cerne do problema. O que levou aquela pessoa para a rua? A gente teve um aumento vertiginoso de número de pessoas na Cracolândia, isso eu tô falando trabalhando como médico de consultório de rua, que eu também trabalho como médico de consultório de rua. A gente teve um aumento gigantesco de pessoas morando na Cracolândia, que são tidas como pessoas que fazem uso de crack e que nem usam, e que nem fazem uso de droga, porque perderam emprego na pandemia. Perderam emprego, perderam casa na pandemia, não soube o que fazer, não tinha reserva financeira, ficou sem família, porque a família acabou adoentada. Então, acho que o primeiro passo é entender a dimensão do problema, entender as realidades de cada pessoa. E chegar ali numa ação uma ação menos punitiva policial e uma ação mais de assistência social, de entender quais são as demandas de cada pessoa que está ali dentro. Beleza, você está precisando de emprego? Você tá com problema mental? O que mais tem na Cracolândia são pessoas, por exemplo, esquizofrênicas sem tratamento, pessoas bipolares sem tratamento adequado, pessoas que têm problemas de saúde mental sem problema adequado, são tidas de doidas, fogem de casa, saem de casa, acaba ali no meio, alguém oferece droga e fica ali. Então, o que está acontecendo? Vamos tentar. É um problema muito complexo, porque é um problema. Não é, por exemplo, vamos supor, tem 6 mil pessoas na Cracolândia. Não é um problema. São 6 mil problemas que eu vou ter que resolver. E eu sair espalhando essas pessoas pela cidade, igual tem sido feito, né? Pega, joga água na época do frio para as pessoas saírem de localizações específicas. Não vai adiantar, vai fazer elas só se mobilizarem para lá e para cá. Então, por isso que eu acredito e trabalho nisso, por isso que o meu projeto é nesse sentido, de
observar as drogas de frente, sem hipocrisia, de entender que as pessoas fazem uso daquilo, ensinar a redução de danos para elas, porque as pessoas, quando elas reduzem danos, elas estão entendendo o consumo delas, elas estão entendendo o que faz mal para elas, elas estão entendendo o grau que faz mal para elas. E aí elas podem, pelo menos, ter a consciência de parar de usar. De diminuir o uso, de não cair numa vulnerabilidade grande fazendo uso, ou de misturar uma coisa e outra e acabar morrendo por causa disso. Então, acho que o primeiro passo é informação. E o segundo passo é uma assistência social violenta, de entender os problemas que aquilo ali, ou por que que a pessoa chegou naquele estágio de vulnerabilidade, que ninguém está na rua porque quer, ninguém está na rua porque gosta, e tentar resolver. É caro, mas é uma das soluções. Uno, eu queria te ouvir sobre uma droga bem nova, né? E que tem um uso medicinal importante, né? Mas que está virando uma coisa que eu não sei se classificaria como recreativo ou como estético, que é o tal do Monjaro e seus assemelhados, né? Essas drogas que surgiram para tratamento de diabetes e de obesidade e de repente entraram num cardápio meio de salão de beleza, de condomínios, etc., e começaram a ser usados de uma forma talvez indiscriminada, né? A impressão que dá é essa, e com fins estéticos, de aceitação social. Queria que você elaborasse um pouquinho sobre esse fenômeno que é bem recente, né? O Mondiaro tá virando uma droga de abuso, né? O Mondiaro que começou como uma solução para sobrepeso, para obesidade, para diabetes. Começou a virar droga de abuso no sentido das pessoas usarem ela para atingir estados de magreza que são inatingíveis e para se manterem em uma magreza também é desnecessário. Eu vejo muito, eu já vi em hospital gente pedindo para deixar o Mondiaro no soro, porque não vai para não perder a dose do dia. Então, tem crescido bastante porque ela resolve uma chaga, ela resolve uma ansiedade que é a ansiedade do corpo, a ansiedade do padrão de beleza, né? Ela resolve esse problema. O Mondiaro, ele é uma possível solução para isso, né? Mais do que, porque a gente tem a solução que é, às vezes, antigamente a gente tinha as anfetaminas, tanto que foi o auge, né? Em 2001, 2003, 2005 ali, foi o auge o uso das anfetaminas. A mulherada tava toda maluca tomando anfetamina para tudo que é coisa. E ficando e tendo problemas dos mais diferentes ordens mentais, assim, por conta do uso indiscriminado de anfetaminas para emagrecimento. E agora a gente voltou nesse problema de uma forma um pouco mais sofisticada, que é o Mondiaro. O Mondiaro não é uma droga que causa uma dependência química. Você não vai ter um vício químico em Mondiaro, né? Ele não vai gerar um mecanismo de tolerância tão importante no seu cérebro que você vai sentir fissura em buscar a droga, né? Que é isso que a gente classifica uma dependência química, quando eu tenho uma fissura eu preciso da droga agora para não passar mal, né? Mas o Mondiaro causa uma dependência psicológica muito grande, no sentido da pessoa achar que ela sem o Mondiaro ela tá gorda demais. E ela vai gerar várias disforias, ela vai gerar vários distúrbios de imagem, ela é a nova forma de ser anoréxica, é a nova forma de ser bulímico, né? E é um jeito muito mais sofisticado. E aí é engraçado porque se movimenta com o mercado, porque inicialmente era para pessoas que eram muito ricas. Então a gente começou a ver, né, na internet grandes artistas emagrecendo do nada e tal, e agora já é mais acessível, cara. Agora já é mais acessível, agora é R$ 800 a ampola. E dá para comprar, dá para dividir. E aí as pessoas começaram a fazer o quê? Começaram a contrabandear Mondiaro do Paraguai, porque é caro. E aí, contrabandeando no Paraguai, eu crio novas substâncias, igual eu estava falando das novas drogas, eu crio novas substâncias, porque não é um Mondiaro de fato, é um Mondiaro misturado, é um Mondiaro misturado com Ozempic ali para render na ampola. E aí, para ir contra o contrabando, às vezes eu vou ter que criar mais coisas. E aí, eu vou criando mais um problema. E já estou vivendo esse problema, né? A gente teve morte por conta de Mondiaro Paraguai recentemente, né? 8 mortes, 6 mortes aí, por conta de Mondiaro Paraguai e o uso indiscriminado de Mondiaro. Mas eu acho que o vício nesse caso nem é no Mondiaro em específico,
mas é o vício no padrão de beleza. Que a gente está voltando. Acho que a gente viveu ali um apogeu em 2015, 2016 do body positive, da diversidade, vamos falar sobre o corpo livre, vamos falar sobre essas coisas. A gente viveu esse apogeu ali. Imagino que a Trip tenha vivido isso profundamente, e da diversidade, mas a gente agora está no caminho totalmente contrário. A gente voltou a achar que o magro que é legal. Vamos ser magras, magras, magras. Quanto mais magras, melhor. E gordinha, mas tá bom, mas não tanto. Então, a gente tá. O vício nem é na substância específica, mas é no padrão de, 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 de estético, né? E o Monjaro é só uma solução para isso. Só nesse departamento daria para a gente ficar umas horas aqui, né? Fico pensando, por exemplo, no GH, né? Uso indiscriminado de GH, Bem, de avance. substâncias anabolizantes, substâncias dessas que são traficadas nas academias, né? Abertamente, nas redes sociais. Enfim, o assunto não tem fim, mas para dar um fecho aqui, pelo menos tentar, sem querer simplificar muito coisas que são complexas, né? Mas, cara, assim, eu vou pegar uma expressão que você usou que eu achei ótima, que assim, drogas que fazem mal, né? Quer dizer, tem uma coisa recreativa, usos possíveis de substâncias de alteração de estado que não vão te degenerar, não vão te afastar do convívio social, que não vão te matar. Mas tem as drogas que fazem mal, né? Tem o uso e as quantidades e as intensidades que realmente fazem mal, inclusive de álcool, de açúcar, de drogas, vamos dizer, ilícitas, né? Mas o meu ponto é o seguinte, cara, quando a gente começou a Trip 40 anos atrás, né, a gente tinha a impressão de que o mundo ia evoluir muito e que a gente ia entender melhor as nossas próprias fragilidades, a nossa precariedade, e ao longo do tempo a gente ia conviver um pouco melhor com essa fraqueza do ser humano, né? Quer dizer, ao mesmo tempo um bicho muito frágil, né? Muito angustiado por natureza, muito que vive uma existência que dói, né? Que é difícil com a qual é difícil de lidar. Mas a sensação que a gente tinha é que com o tempo a gente ia elaborar melhor isso, entender melhor isso e conviver melhor com isso. O seu relato, o seu trabalho, o trabalho de outros cientistas e outros profissionais tem mostrado que a coisa vai na direção oposta, né? Que a gente está cada vez mais com mais dificuldade de lidar com as questões da vida mesmo, né? Por exemplo, com o fato da gente ter uma decadência física, da gente morrer, da gente terminar, né? Quer dizer, você vê as pessoas enlouquecidamente buscando fármacos e tal para prolongar uma suposta juventude, né? Ou parecer mais bonito, mais jovem, mais vigoroso, né? Então, assim, no teu ângulo de visão, né, da ciência, da medicina, do consultório, né? Você tem uma atuação bem próxima da sociedade, seja no consultório, seja nas redes sociais. Você acha que a gente está piorando na capacidade de lidar com a ideia de que a vida é uma grande perda e que isso é natural e que é assim mesmo e que a gente deveria lidar com isso com um pouco mais de bom senso? Você acha que a gente está evoluindo nesse sentido? Acho, Paulo. Acho que não só. Acho que não só a gente tá. A gente nunca. Acho que a gente não tá evoluindo, acho que a gente nunca evoluiu nesse sentido. Acho que a gente nunca chegou a progredir no sentido de entender a terminalidade da vida, e não só entender a terminalidade da vida, entender o tédio da vida. Entender que às vezes a vida é sobre rotina, que às vezes a vida é sobre fazer as mesmas coisas todos os dias para chegar no resultado final. Às vezes a coisa é uma repetição, é o padrão, às vezes é eu ir na academia todos os dias para chegar no objetivo que eu quero. E aí, na falha tentativa de buscar alternativas rápidas para chegar nos resultados almejados, e na falha tentativa de tentar conseguir prolongar a vida para chegar, às vezes, nesses objetivos que eu não consegui alcançar durante os anos de tentativa, eu vou metendo os pés pelas mãos, trocando os pés pelas mãos e fazendo bobagem. Então, a gente nunca. Não dá para falar que a gente evoluiu, porque a gente nunca progrediu o mínimo nesse sentido. A gente tenta fazer terapia, a gente tenta ler mais, a gente tenta fazer as coisas, mas aparece um chefão nesse jogo o tempo inteiro, né?
tempo inteiro aparece um chefão nesse jogo. Então, eu tô ali achando a vida um tédio e tá difícil lidar com esse tédio da vida. E aí surgem as redes sociais ali para me mostrar vidas muito mais interessantes que a minha. E aí eu fico, putz, minha vida é uma merda mesmo. E aí surge gente fazendo transfusão de sangue, fazendo soroterapias e fazendo terapias diversas, caríssimas, que eu nunca vou ter acesso para prolongar minha vida e saúde cada vez mais caro. Então, vai aparecendo um chefão a cada segundo, sabe? Então, eu acho que o caminho pro Nirvana, o caminho para eu pensar melhor e entender tudo saber entender que não entender a terminalidade da vida, nem entender o teste da vida, porque é isso que a gente está tentando fazer. Mas eu acho que a solução é eu seguir o fluxo. Eu seguir o fluxo, tentar ter menos culpa, me culpa, tentando fazer terapia para me culpar menos, tentando me culpar. É o meu trabalho, basicamente, é tentar fazer as pessoas se culparem menos por se entorpecerem. Porque no final das contas, a solução para a morte não existe. Então, eu não quero ficar pensando na morte o tempo inteiro. Então, eu vou me entorpecer. E eu vou chegar para a pessoa e falar para ela que ela não pode se entorpecer? Eu vou chegar para a pessoa e falar para ela que ela não pode acreditar em Deus, que ela tem que ser ateia, que ela não pode ficar ali numa busca por algo maior que vai vir depois da morte. Então eu preciso aceitar a pluralidade das maneiras que as pessoas conseguem e buscam e descobrem de lidar com esse problema que a gente nunca evoluiu. Então, eu, como médico, eu aprendi muito a fazer isso, assim, a entender que, tipo, é, é, a pessoa às vezes vai estar ali dando murro em ponta de faca, usando droga pra caramba, porque ela chegou numa conclusão da vida dela ali que para a narrativa dela, ela precisa ficar entorpecida, porque ela não consegue lidar com aquele problema. Então, como que eu posso fazer esse sofrimento dessa pessoa ser um pouco mais ameno, mais do que simplesmente virar para ela e falar o que que ela tem que fazer ou não? Que basicamente, quando a gente manda alguém parar de fumar, a gente manda a pessoa, olha, não quero que você morre. Então tenta não morrer. Mas, porra, tá tão difícil. O trabalho tá uma merda, o trânsito tá um caos. O que que eu faço? Então vamos tentar entender seu sofrimento junto? Vamos tentar então achar maneiras ali para você se entorpecer que sejam um pouco menos danosas para você? Vamos tentar achar um acordo? Porque aí você me ajuda e você se ajuda também a manter a vida com um pouco menos de dano, porque uma vida com um pouco menos de dano é uma vida menos sofrida também. É uma vida que você não vai chegar no câncer e vai sofrer pra caramba por conta de um cigarro. É uma vida que você não vai sofrer tanto por conta de uma cirrose alcoólica, né? Então, vamos reduzir dano para viver melhor e entorpecer e adormecer isso quando der. E tá tudo bem. Você me permite uma leitura assim do teu trabalho, né? Eu não conheço o teu trabalho há tanto tempo, mas a gente observa aí, né, e vê os efeitos dele, cara. A impressão que dá é que no fim você faz uma espécie de acolhimento baseado em ciência, né? Quer dizer, é uma combinação muito interessante de um olhar de afeto, né, de tocar as dores do outro, usando a ciência, mas usando muito o coração, né? Tem uma coisa aí de cuidar, né? De cuidar no sentido amplo da palavra, né? Não só através da ciência, mas através do afeto, da troca, da compreensão, da escuta, né? Sem preconceito, sem fórmulas preconcebidas, ouvindo de forma aberta. Isso é muito legal. Eu acho que tem feito bem para muita gente, né? Isso, eu acho que alivia, a hora que você alivia essa culpa e essa dor, eu acho que as pessoas começam a perceber que talvez a graça da vida seja exatamente a nossa precariedade, né? Quer dizer, o fato da gente ser muito frágil, muito viver essa angústia da finitude é ao mesmo tempo a grande graça, né? E talvez com isso elas precisem menos alteração de estado, menos buscar outras
ferramentas para sair desse lugar, né? Isso que eu vejo com muito interesse no teu trabalho e é isso que nos atraiu. A gente aqui da Trip se identificou com esse aspecto, sabe? Acho que de alguma maneira a gente sempre teve atrás de luz, né? De iluminar os lugares que são meio vítimas de tabu, de preconceito, né? Iluminar para quebrar essa dor, essa angústia, essa dificuldade de lidar com o diferente, né? Então, enfim, parabéns aí pelo teu jeito de estar no mundo, né? De usar a ciência, de usar o seu talento, de usar o seu talento de comunicador, de designer, tudo isso está junto aí, né? Da ciência, da medicina. E eu acho que você tem sido um alento, sabe? Para muita gente, assim, quer dizer, que você quebra uma nuvem, né? Uma coisa cinzenta, meio misteriosa, amedrontadora, né? Que dá medo, que dói, né? Então, parabéns, cara. Isso acho que talvez seja a coisa mais legal para fazer com a própria existência, é estender a mão para o outro, né? E amenizar um pouco a dor de quem está do seu lado aí, né? Então, parabéns mesmo, cara. Gostei muito de te conhecer. Obrigado, Paulo. Foi um prazer imenso estar aqui. Acho que é isso. Acho que no final do dia meu trabalho é basicamente é porque dói tanto pra mim que eu tento achar gente que tá sentindo dor também, entendeu? Então vamos sentir dor junto, que eu acho que a gente, pelo menos a gente acostuma melhor com a dor. Cara, essa era a ideia original da sociedade, né? Que o coletivo cuidasse do indivíduo, né? Só que ela foi se transformando numa máquina de moer gente, né? E agora com essas redes sociais, essa máquina aumentou muito a potência, né? Então, essa loucura de todo mundo querer ser aceito, querer parecer melhor do que de fato é e tal, eu acho que você vai justamente aí, né? Quebrando um pouco essa loucura e com base em ciência, né? O que é muito importante, né? Quer dizer, não é uma coisa aleatória ou, enfim, só de fruto de alguma inspiração. Ela tem uma base séria de ciência e tal, misturada com afeto. Então, isso que eu acho que é muito bacana, que é maravilhoso. Parabéns, cara. Muitíssimo obrigado, Paulo. Foi um prazer também conversar com você. Sempre me chamem, estou sempre disponível para Trip. Sim, eu sou fãzíssimo. Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né, a sua emoção mesmo, né. Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Eldorado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, a sua reflexão, que vai ser muito bem-vinda. Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984. Direção e apresentação Paulo Lima, roteiro, produção e edição Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Cacciabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!